Fala pessoal, aqui é o Cristiano da Crescer, indústria de automação. Quem já olhou muito vídeo nosso aí, não está inscrito no canal, aproveita aí a hora, já se inscreve. Hoje é o seguinte, ó, a gente vai ter uma semana acadêmica que a gente vai palestrar aqui na PUC do Rio Grande do Sul, e eu estou preparando um material de internet das coisas, de IoT. E aí estou desenhando aqui e quero dividir com vocês algo bem interessante aqui relacionado a MQTT, tá? Que é um protocolo que está sendo praticamente utilizado como padrão quando se trata de internet das coisas. E descobri muita coisa interessante aqui, muita coisa legal que eu quero estar dividindo nesse vídeo aqui com vocês. Eu estou desenhando aqui a topologia que eu vou levar lá nessa apresentação. E eu acredito que seja uma topologia com bastante utilidade também, tá? Por quê? Existem alguns elementos do MQTT, e até eu vou indicar um vídeo para vocês, tá? Que dá uma explicação de base, não que seja básica, mas de base, bem interessante do MQTT, que é esse vídeo aqui, ó, tá? Da Engie, tá? O que é MQTT. Então dá para dar uma olhada ali e ter uma base bem interessante antes até de estar vendo aqui ou junto de preferência de estar vendo essa nossa aplicação. Mas vamos lá. É o seguinte, ó. O que eu tenho aqui que é interessante, que é um diferencial desses vídeos que a gente está fazendo, que a gente está olhando, né? A gente tem o broker localmente. Tá? O que significa isso? Para funcionar o MQTT, precisa de uma entidade central que ela se chama normalmente MQTT Broker, que seria um servidor dessa troca de mensagens, tá? MQTT é um padrão para troca de mensagens. Então, deixa eu pegar aqui, ó, esse texto aqui, ó, Message Queuing Telemetry Transport, tá? Então, assim, ó, até peguei alguns que eu quero debater lá na palestra, né? Telemetria, que era uma medição. O tele significa algo remoto, algo distante. Então, uma medição remota, uma medição distante. Então, como transportar esses dados e queuing, aqui, ó, onde é que tá? Enfileiramento. Então, enfileirar essas mensagens, tá? Para chegar e administrar dentro desse nosso servidor, que é este cara aqui. O que eu acho interessante? Normalmente precisava de... Precisava não, há um tempo atrás, quando eu estudei, precisava ali de um PC, de um computador, ou até um Raspberry, que seria um mini PC ali, rodando esse servidor de MQTT. E agora eu vou mostrar para vocês uma biblioteca que possibilita transformar um ESP32 em MQTT Server. Então, broker, server ou cluster é o cara que centraliza. O que ele centraliza? Outro termo interessante, os tópicos. Tá? Os tópicos seriam os endereços internos das mensagens. Porque o que acontece daí? O server é o único cara, é a única entidade que vai ter um endereço fixo, seja um endereço na nuvem, né, se ele estiver hospedado na nuvem, seja um IP fixo localmente, mas ele precisa ter endereço fixo para que todos os clients, né, todos os devices que estão ao entorno desse servidor possam encontrar ele, tá? Então, o que eu vou ter nessa ferramenta que eu vou dividir com vocês? Além do broker, do servidor num ESP, até só para vocês verem aqui, depois eu vou mostrar o teste, eu estou com essa topologia montada aqui, tá? Mas eu preciso explicar, porque senão não dá para entender muito. Então, vamos lá. Broker. Qual outro ponto muito interessante quando vai se desenvolver um projeto com MQTT? É essa entidade aqui, ó, tá? Que eu vou indicar para vocês esse MQTT Explorer, que vocês vão baixar um site, não baixar um site não, baixar um programa que vocês vão rodar ele, e o que ele vai fazer? Ele vai basicamente espelhar o que está acontecendo dentro do servidor. Então vocês vão estar podendo ver todos os clientes que estão postando mensagens ou que estão se inscrevendo para ler mensagens, tá? Vocês vão, com este cara aqui, ó, poder, uma vez que vocês instalam ele, deixa eu ver se eu posso me conectar. Deixa eu ver, eu vou conectar aqui, ó. Uma vez que vocês instalam ele e tem aqui, ó, um servidor MQTT,
neste IP aqui, eu vou mostrar como vocês usam esse software, vocês vão poder visualizar o que está acontecendo dentro desse servidor. Então, muito importante essa ferramenta aqui. Deixa eu já mostrar para vocês. Já mostrei aqui o vídeo, né, da Engizer, vocês veem o nome ali, procurem. E aqui, ó, é o site do mqtt-explorer.com. Vocês venham nesse site aqui e baixem aqui de acordo com o sistema operacional. Podem baixar o Portable aqui, tá? Daí vai ser um executável que dá para andar com vocês e vocês rodam ele e vai abrir esse programinha aqui. Deixa eu desconectar. Ele abre nessa tela aqui, onde vocês vão configurar aqui onde está o servidor MQTT. Já vem até com a porta aqui, ó, mencionada. Então tá. Então o que eu já detalhei aqui? Já detalhei o viewer, né? Que é o MQTT Explorer. Tá? Estou chamando ele de viewer porque ele está visualizando. Quem são essas entidades que estão em torno do MQTT Broker? São os clients, são clientes. E o que eles fazem nessa topologia, nesse protocolo de comunicação? Eles podem publicar uma informação. Então, se for só um sensor que está medindo temperatura e enviando dados, ele só publica. Tá? Ele publica dados lá no server. Ou ele pode ser um subscriber, onde ele solicita dados, onde ele vai e busca alguma informação no broker, lá no servidor. Então, eu vou estar nesse momento agora daqui do vídeo, eu vou estar com um SP32 normal, tá? Que está plugado aqui na minha máquina, e vou mostrar para vocês o que eu quero mostrar as bibliotecas. Qual biblioteca que tem o broker e qual biblioteca que tem os clients, né? O subscriber e o publisher. E vou estar com uma CPB também. Tá? Estou com uma CPB aqui no meu vídeo. Estou com uma CPB, estou com esse aqui é o outro client e aqui está o broker. Inclusive ele está rodando já. Ó. Deixa eu, ó. Quando eu instalar esse software, já vou operar esse software aqui e deixar ele rodando, tá? Quando eu instalar esse software, o que é importante? Vocês podem criar uma nova conexão, até recomendo aqui para sempre ter um modelo aqui salvo, né? Inclusive, vocês podem monitorar brokers na nuvem, tá? É só ter acesso a esse hostname, né? Que vocês podem estar monitorando esse broker. Então, eu salvei aqui um local, coloquei um IP e nesse, que é o servidor, eu deixei um IP fixo. Vou passar ali pelo código para fazer isso. E está aqui a porta que normalmente roda o MQTT. Connect, o que acontece? Ele detectou que realmente tem um servidor MQTT ali e já tem aqui, ó, mensagens chegando. Tá? Tem mensagens chegando aqui. Ó, desde que eu abri, chegaram 6 mensagens em um tópico. Tópico é o endereço, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos começando aqui. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Eu tenho um roteiro aqui. Topologia eu estou apresentando, MQTT Viewer eu apresentei. Então vamos criar agora o broker, tá? Primeira coisa, vamos criar o broker. Qual biblioteca que vocês vão estar utilizando? Vocês vão baixar essa aqui, ó. SMQTT Broker. Então, quando vocês baixarem essa biblioteca, vocês vão ter alguns exemplos aqui. Deixa eu chegar nela. Inclusive, vocês podem baixar aqui mesmo, ó. Sketch, incluir biblioteca. No gerenciador de biblioteca, se colocar lá SMQTT Broker, vocês vão encontrar ela, tá? Deixa eu fechar aqui. Agora vai demorar um pouquinho. Vamos ver, cancela, fecha. Porque como eu montei uma topologia aqui onde eu estou usando, até quero botar aqui para vocês, ó, eu estou usando, que esse aqui eu vou levar na apresentação, um roteador, um mini roteador aqui, né? Que eu estou criando uma rede Wi-Fi aqui para mim, não estou usando os SPs para criar uma rede Wi-Fi, estou usando ele só como device. Inclusive recomendo isso aí para projetos, tá? Não ficar sempre na dependência aí do ESP, que ele tenha potência ou não para alcançar uma rede. Sempre montar uma rede local, já que esses hardwares aqui são bem baratos, né? Deixa eu voltar aqui para o Simpler, fechar, tá. Então, esse aqui é a biblioteca. O que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui a minha lógica, vocês vão abrir o Simple Broker. Simple Broker, tranquilo. O que eu fiz para criar um IP fixo, tá? Para que todos os clientes
enxerguem esse endereço aqui. Eu coloco aqui essas variáveis de IP, onde é que vocês encontram esse endereço? Se vocês estão precisando do código-fonte, é importante olhar outros vídeos que explicam algumas bases, tá? Mas aqui, ó, para quem já conhece o ESP32, nessa parte aqui, ó, do Wi-Fi, tem aqui, ó, onde é que eu pego esse código? Aqui, ó, Wi-Fi Client Static IP, tá? Ali vocês vão pegar essa lógica aqui de criar variáveis do tipo IP address, então, Ctrl Z aqui, e fazer essa configuração. Isso aqui fixa o IP, tá? Aquele config ali vai fixar o IP. Aí, essa aqui é a rede Wi-Fi feita pelo router ali, que o SP Broker está se conectando, tá? E aqui ele iniciou o broker e basicamente ele está fazendo o que eu entendi como crítico aqui nos brokers, tá? E é algo que quando vocês forem fazer um projeto profissional é importante ficar atento. Vou abrir um monitor serial. É ao quanto ele ocupa de RAM. Pelo que eu estou entendendo aqui, quanto mais tópicos, e é por óbvio isso, mais vai ocupar a RAM. Então tem que cuidar isso aí na hora de criar um projeto, que provavelmente aqui vai estar o limite de estar utilizando um SP32 como broker, justamente na quantidade de memória RAM. Então, sei lá, se eu fosse dar uma sugestão, deixar no mínimo 50K sempre livre, né? A não ser que comece a dar pau antes no SP, né? Mas eu acho que até 50K dá para rodar tranquilamente, dependendo de outras coisas. Se bem que use só como broker, né? Então vamos lá. Monitorando memória RAM, temos aqui o nosso broker. Já falei qual é a biblioteca, mostrei bem. Uma coisa que talvez vocês não entendam aqui, como lá na apresentação eu não quero ficar conectando cabo nos equipamentos, eu adicionei aqui o código de OTA, que é fazer a carga over to the air, over the air, nos ESPs. Eles aparecem aqui para mim, ó, aparecem nos IPs dele. Eu já mudei o nome, ó. Então, assim, ó, se eu quiser carregar o meu código sem usar cabo USB, eu posso carregar nesse IP aqui, ó, Broker 32. Então, eu já sei que eu estando na mesma rede, eu não preciso de cabo para carregar o firmware. Então, eu gosto de estar usando esse OTA aqui. Deixa eu ver se eu terminei. Onde é que vocês conseguem o exemplo do OTA? Então, vamos lá. Caso alguém me pergunte aqui, ó, Arduino Basic OTA. Tá? Aqui vocês conseguem o exemplo do OTA. Inclusive, carregar firmware com o firmware na nuvem, né? Não estando no mesmo local. Tá, terminei aqui essa library. Agora criamos Quando vocês carregarem aquele código SP, automaticamente ele já vai ser visualizável no MQTT Explorer. Tá? Ele já fica com o servidor aqui. Como eu já tenho a CPB 32 publicando dados, olha aqui, ó, Alt Topic CPB. Eu vou agora colocar e vou filmar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou colocar o meu outro hardware, meu outro SP Client, que ele está mandando comandos para a CPB. Eu estou sem ele conectado, tá? Agora que eu vou conectar ele no meu PC, que é este hardware aqui, tá? E quando eu conecto... peraí, deixa eu ficar mostrando. Vocês notem que vai mudar aqui, ó, no MQTT Explorer, porque este cara vai começar a enviar, ele vai começar a fazer publicações para outra CPB, tá? E a CPB vai ler. Olha lá, ó. Então, o que que acontece? Esse SP que eu conectei aqui, ele faz uma publicação nesse tópico, in top underline CPB, tá? Então, este cara aqui, vamos lá, faz uma publicação naquele tópico ali, in topic underline CPB. E a CPB faz um subscribe naquele mesmo tópico, tá? Isso que faz essa interação entre eles. Um está fazendo publisher num tópico e o outro está fazendo subscribe, que é ser cliente daquele tópico, ler aquele tópico. E isso que está fazendo essa troca de dados aqui. Vou mostrar agora
que biblioteca eu utilizei, tá? E vocês vão ver o que está acontecendo dentro dela. Então tá, vou dar uma passada aqui, ó. O que eu estava falando? A biblioteca que vocês têm que usar para montar os clients, que eu achei bem interessante, é essa aqui, ó. Pub Sub Client.h. O que eu tenho aqui? Eu não, nessa biblioteca aqui, não preciso colocar o IP fixo, isso faz toda a diferença num equipamento profissional. A única coisa que eu preciso dar, e isso em todas as instalações, eu preciso dar o endereço do server, seja ele local, como está aqui, seja na nuvem. Tá? Preciso dar o endereço dele. Então, aqui está nesse IP o server. E o que eu estou fazendo aqui? Tá? Deixa eu chegar lá, eu estou fazendo chegar lá no tópico. Eu estou usando mesmo, eu estou fazendo o seguinte, ó. Ora eu estou escrevendo 0, ora eu estou escrevendo 1, tá? Deixa eu ver. Ah, não, desculpa. 0 não. Ora eu estou escrevendo isso aqui lá no tópico, ora eu estou escrevendo essa outra aqui. Por que não está mudando agora? Porque eu desconectei o cabo da minha internet aqui. Eu vou conectá-lo de novo agora. E aí o MQTT Explorer que não está funcionando agora. Eu vou conectar, ele vai passar a funcionar. Tá? Daqui a pouco ele começa a ver os dados de novo aqui. Esperar um pouquinho, senão eu conecto ele de novo. Não ainda? Deixa eu sair e conectar de novo. Conectar. Tá, aqui, ó. Então, ó, notem ali, ó, que muda, tá? Cada vez que vocês escutam o relé batendo, tá enviando uma nova mensagem aqui. Ok? Então, o que que acontece? Esse meu... Até vou desconectar agora para não cair o vídeo. Esse meu client, tá? Ele está aonde? Aqui, tá? Ele está neste exato momento aqui, ó, fazendo um publish lá naquele tópico ali. Olha aqui, ó, tá bem refletido aqui no código que está acontecendo lá no Explorer, tá? Ó, neste tópico, ele está escrevendo isso aqui. E lá na CPB eu tenho um código que, ao ler esta sequência binária aqui, liga e desliga os relés, tá? Mas é a mesma lógica, assim. Deixa eu ver aqui onde é que está esse código aqui. Eu tenho lá um subscribe. Lá dentro da CPB eu tenho um subscribe, se subscrevendo justamente nesse tópico e lendo toda vez que essa mensagem é escrita. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A princípio eu estou terminando esse vídeo. São essas as informações que eu queria estar passando para vocês. Então, vamos dar uma retomada aqui no meu desenho se eu passei por tudo, tá? Eu tenho um viewer de MQTT aqui, que está sempre... Ai, por que eu botei que ele pode publicar? Olha só que interessante. Desliguei o client e olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Isso aqui é muito legal. Deixa eu só deixar todo mundo junto aqui. Se eu fizer rápido, o vídeo não cai. Olha o que eu posso fazer. Eu posso utilizar esse Explorer para publicar dados. Deixa eu conectar o cabo aqui. E deixa eu tentar fazer. Vou pegar o relé aqui, ó. Vou pegar só nos relés que são mais visuais. 3. Então, não deu. Vou conectar desconecto. Espera aí. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele. Tem que ser enquanto não cai o vídeo. Conecto. Estou conectado, tá? O tópico já está aqui e vou fazer um publish ali. Espera aí que agora sumiu o relé. Não é fácil. Publish. Era para ter desligado agora. Aqui é o 1 que desliga. É o 1 que desliga. Então, ali, ó. Daqui mesmo, sem ter... Aqui eu posso fazer publish também, ó. 000 liga. Tá vendo? 1 desliga. Então, daqui... Por isso que lá no desenho, ó, esse viewer, eu posso tanto fazer subscribe, que é estar lendo todos os tópicos, quanto eu posso mandar um publish daqui e fazer testes, tá? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês.
Aqui, ó, o ESP, que é um dos clients, que também é IP dinâmico, não me interessa qual IP que ele obtém da rede DNS, da rede, né? E aqui o outro client, que é uma CPB, que está fazendo o uso do broker. Tá ok, pessoal? Então, agradeço aí e nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço.